Boa noite, prezados professores, acadêmicos do curso de Processos Gerenciais, acadêmicos do curso de Direito e convidados aqui presentes. Boa noite. Boa noite à professora Luciana, que está presente aí conosco. Boa noite ao professor Ricardo, também presente conosco. Boa noite ao doutor Guilherme Lopes, nosso convidado aí da noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando aí a entrada dos nossos acadêmicos e também dos convidados. Eu sou o professor Vinícius Saldanha, coordenador do curso de Processos Gerenciais da FADENORTE, e é com muita satisfação e alegria que iniciamos hoje o primeiro Praticando a Administração do primeiro semestre de 2021. O projeto ele foi idealizado com o intuito de aproximar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com as práticas de gestão, que estão diretamente ligadas ao cotidiano das empresas. E também proporcionar aos nossos acadêmicos o desenvolvimento de visões mais amplas e críticas para além das salas de aula. O Praticando ADM, assim carinhosamente chamado por nós, professores, coordenação de faculdade, acontecerá durante este semestre, uma vez ao mês, em formatos de palestras, mesas redondas, com debates de temas atuais, relevantes e necessários na formação dos nossos futuros gestores. De antemão, agradeço também aos meus colegas professores do curso de Processos Gerenciais pela dedicação na formação dos nossos acadêmicos, através das aulas e em todos os projetos que abraçam. Em especial, deixo meu agradecimento ao professor Ricardo, docente da disciplina de Contabilidade e Gestão Orçamentária, à professora Luciana, docente da disciplina de Direito Empresarial, e ao professor Claudesley, docente da disciplina de Filosofia e Ética, que são os responsáveis pelo nosso primeiro Praticando ADM deste semestre. Então, hoje, nobres acadêmicos, veteranos, calouros, professores e convidados, vamos ver quem já está presente aqui na nossa live. Só um momentinho. Antônio Geraldo. Boa noite, Antônio Geraldo, prazer ter você aqui conosco. A Vicky Santos, boa noite. Geilson, boa noite, Geilson. O Vinícius Rodrigues, boa noite, Vinícius, sejam bem-vindos, Então, neste primeiro Praticando ADM, nós iremos abordar sobre o processo de recuperação judicial de empresas. E neste, nós poderemos entender como funciona este processo de reorganização econômica, administrativa e financeira dessas organizações, com o nosso convidado, o Dr. Guilherme Lopes. Obrigado, Dr. Guilherme, por ter aceito o convite e trazer uma discussão tão importante e relevante. Mas antes do senhor iniciar, eu quero passar a palavra para a nossa professora Luciana, do Direito Empresarial. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda, com essa composição maravilhosa, Tendo aí uma fala de diálogo aí que extremamente importante para os dias atuais, principalmente no que tange as empresas e qual a importância, dada a importância da empresa na nossa sociedade. E dessa forma eu vou estender aí o meu abraço ao convidado, doutor Guilherme, ao meu colega Fernando Rocha, vou estender aí o meu abraço aos nossos acadêmicos, a todos os professores da FADENORTE, a doutor Célio, que sempre nos disponibiliza esse espaço para que a gente possa aí ter uma relação com os nossos alunos de conhecimento, de construção do conhecimento, isso é extremamente importante. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui de forma a contextualizar qual que é a importância da empresa para a nossa sociedade. Posso dizer que a empresa ela tem uma data de nascimento, ela é um projeto que
que se prospecta, ela tem uma data de nascimento, logicamente, quando se estabelece uma empresa, é na perspectiva de que aquele projeto, ele cresça, ele dê frutos. Então, nessa perspectiva, nós temos aí a empresa como um pilar extremamente importante da sociedade. A partir da empresa, a gente tem aí desenvolvimentos que podem ser medidos, mensurados a partir da economia, a partir do desenvolvimento social. E nós temos aí, por exemplo, a partir do desenvolvimento social, a participação de Amartya Sen, que trouxe para a gente, na perspectiva de, para além apenas do econômico, também desmembrarmos a parte social, ou seja, o IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Social, mensurar quando uma sociedade cresce a partir também dessa perspectiva. E aí, quando a gente fala da relação de empresa e sociedade, isso é de extrema relevância, por quê? Porque as empresas, elas se estabelecem em determinados locais exatamente para trazer o desenvolvimento para aquela região. Seja um desenvolvimento a nível econômico, que é o próprio progresso econômico, seja um desenvolvimento a nível social. Uma empresa, quando ela vai se estabelecer, ela faz estudo, e esse estudo, ela apresenta exatamente qual que é a perspectiva de devolutivo social. Quanto maior é a empresa que vai ser estabelecida, maior deve ser o seu devolutivo social. E neste patamar, a gente tem aí sonhos que são plantados, que são realizados ali a partir desse patamar. E nós temos também outras questões que envolvem a própria empresa em si. Por exemplo, a arrecadação para o município é uma delas, criação de vagas de trabalhos diretos e indiretos, postos de trabalho diretos e indiretos, dentre outras tantas aí. Então, dada a relevância desse assunto, dessa temática, principalmente neste período que a gente está vivendo, onde nós temos aí várias empresas pedindo socorro, a gente colocando aí de uma forma bem singela, bem simples, se nós, seres humanos, pessoas físicas, nós temos as nossas demandas, nós também, as empresas também, enquanto pessoas jurídicas, também têm as suas demandas, e nós precisamos pensar nessas demandas das pessoas jurídicas, porque a depender do que acontecer com elas, nós, pessoas físicas, iremos sofrer muito os desdobramentos do que acontecer com as pessoas jurídicas. Aí, nesse patamar, a gente pode trazer à tona as palavras aqui, por exemplo, do professor Comparato, onde ele fala o seguinte, que a empresa, devido ao seu considerável poder de transformação e da inegável eficácia da sua atuação, tornou-se o principal elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea. Os efeitos do fenômeno empresarial não se limitaram apenas à subsistência da maior parte da população ativa do país, à produção da maior parte dos bens e serviços consumidos pelo povo, à parcela de arrecadação das receitas fiscais por parte do Estado e à gravitação dos vários agentes econômicos não assalariados, mas transbordaram na conformação comportamental de outras instituições que há pouco tempo passavam ao lado da atividade empresarial, como exemplo, escolas, universidades, hospitais, centro de pesquisa médica, profissionais liberais, dentre outros tantos. Então, nesse cenário, um cenário que se comporta aí a nível mundial, todos nós precisamos olhar para as empresas. O que as empresas estão precisando? Qual que é a necessidade dessas empresas? O que nós podemos fazer por elas enquanto gestores, enquanto advogados? O que nós podemos oportunizar para que a gente possa produzir uma reconstrução com a perspectiva de que ela dê frutos, que ela continue, que ela se recupere, porque a não recuperação de uma empresa traz efeitos muito mais nocivos para a própria sociedade. Então, eu vou agradecer
o meu primeiro momento aqui, vou passar a palavra para o professor Fernando. A minha perspectiva era apenas de contextualizar mesmo qual que é a relevância e a importância de uma empresa na sociedade. Ok? Um abraço, muito obrigada. Professor Fernando, a palavra está com você. Boa noite a todos. Só uma retificação aqui, tá? Professor Ricardo, é um prazer imenso estar... Então, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre a questão do processo de recuperação e reestruturação das empresas, né? Gostaria de, primeiramente, saudar os professores, a Luciana, né, que se encontra nesse evento com a gente, o professor coordenador do curso de processos gerenciais e o professor Vinícius, e o nobre doutor Guilherme Lopes, aí, que é um profissional da área vinculada ao processo de recuperação judicial das empresas. Eu vou dar também aqui uma contextualização mais vinculada à questão de gestão, né, das empresas, visto que a professora Luciana falou, devido a essa questão da importância das empresas para a sociedade, não somente em relação à questão de geração de lucros, mas também em relação à capacidade que a empresa tem de fazer a subsistência de muitas famílias, né? Então, o processo de recuperação judicial, que mais à frente o doutor Guilherme irá conversar um pouquinho aqui com vocês, né, nada mais é do que uma ferramenta legal, né, instituída aí pela lei 11.101, que teve uma alteração breve agora em 2020, né, pela lei 14.112, de 14 de dezembro de 2020, em que trouxe algumas modificações, e esse processo, esse procedimento, né, é um intuito de que as empresas, elas não quebrem, né, que as empresas, elas têm ali uma questão da continuidade. Os nossos alunos aí do curso de contabilidade, que estudou os princípios contábeis, a gente tem ali o princípio da continuidade, que as empresas, elas são constituídas com a finalidade de permanecerem no mercado. Então, essa legislação permite que as empresas, elas se reestruturem de uma forma econômico-financeira para que ela consiga ali continuar no mercado ativo. Então, o que ingressam com o processo de recuperação judicial? Existe um cenário de uma situação econômico-financeira que é muito parecida em todas as empresas que ingressam com o processo de recuperação judicial. Que cenário é esse? É um cenário em que a empresa ela se encontra com um índice bem grande de dívidas e uma geração de caixa inferior às dívidas que ela tem. Então, desde quando a empresa ela não consegue suprir com a sua responsabilidade de estar cumprindo e pagando as suas dívidas, porque ela não tem a capacidade de geração de caixa para conseguir arcar com essas dívidas, né, é onde recorrer a esse instrumento de forma que de forma que a empresa consiga se reorganizar e encaixar dentro do seu fluxo de geração de caixa a capacidade de pagamento dessas dívidas, né? Então, devido a essa necessidade, é muito que as empresas, antes de ingressarem com o processo de recuperação judicial, elas tenham controle, ela consiga fazer uma gestão dos seus processos, uma gestão uma organização da sua empresa, para que, durante o processo de recuperação judicial, as informações que serão cruciais, que serão informadas, disponibilizadas, tanto para o administrador judicial, como também para a juíza ou para os credores, essas informações elas sejam informações ali confiáveis. Então, é muito importante que a empresa, antes mesmo dela ingressar com o processo de recuperação judicial, ela comece isso antes de ingressar com o processo propriamente dito. Então, é muito importante que a empresa, antes de começar ali a questão jurídica de fazer a solicitação de um processo de recuperação judicial, ela se organize, né, administrativamente, de forma que ela consiga fazer com que aquele processo dê certo. Então, quando nós falamos em recuperação judicial, certamente um ponto muito importante é essa organização de processos e controles internos da empresa, de forma que no decorrer desse processo ela consiga
ter informações que serão úteis e que serão realmente validadas nesse processo, porque a empresa ela vai precisar apresentar um plano de recuperação judicial. Então, o plano de recuperação judicial de uma empresa, nada mais que a estratégia que ela vai ter, que ela vai tomar devido à circunstância em que ela não consegue gerar ali fluxos de caixa para pagamento das suas dívidas. Então, qual a estratégia que ela vai ter para conseguir fazer com que aquela dívida seja paga e que a empresa ela consiga ter uma saúde econômico-financeira no decorrer de um tempo, né? Então, é essencial essa organização administrativa da empresa para ambas as finalidades. A questão de ter informações úteis para conseguir fazer um plano de recuperação judicial que realmente é um plano que consolidará, que dará certo, assim como também a questão de documentos que são necessários a serem informados, né, no processo de recuperação judicial. O doutor Guilherme ele vai falar mais aí para vocês sobre toda a questão de detalhes do processo de recuperação judicial, mas existem alguns pontos cruciais, assim como a figura do administrador judicial, a figura ali de talvez um perito que vai auxiliar esse administrador judicial em algumas análises de informações econômico-financeiras, contábeis. Então, é muito importante que a empresa ela tenha, antes de ingressar com o processo, a capacidade até mesmo também de fornecer informações que serão úteis, que serão utilizadas pelo administrador judicial, que serão solicitadas pelo perito. Então, vai ter ali uma necessidade de tempestividade, vai ter algumas obrigações acessórias, vamos dizer assim, que seria a questão de fornecer ao administrador judicial alguns demonstrativos, como o balanço, como a DRE, como o balancete, de forma que consiga ter ali uma análise de como que a empresa ela vem se comportando durante esse processo de recuperação e até mesmo dar ali um parecer de que a empresa realmente vai conseguir, através desse plano, através dessa metodologia desse projeto que ela irá desenvolver, que ela possa realmente estar superando esse momento de crise, né? Então, assim, pessoal, eu vou passar aqui a palavra, né, para o nosso amigo, o doutor Guilherme, né? Eu vou só ler para vocês aqui um pouquinho para apresentar o breve currículo do doutor Guilherme, né, que é um advogado especialista na área de recuperação judicial, né? Então, o Guilherme Lopes é advogado, ele é especialista em recuperação de empresas, atuou em demandas contenciosas aí, com enfoque em processos circunstanciais em favor de devedores e credores. Então, o doutor Guilherme, ele tem a experiência tanto como advogado da parte das empresas recuperandas, como também já foi administrador judicial de empresas que se encontram ou que se encontravam em recuperação judicial. Então, tem coordenado em mais de 40 projetos de administração judicial e de recuperações judiciais e falência. Além do mais, também, ele é membro do comitê do TMA Brasil, né, com a Associação Brasileira de Profissionais Especialistas na parte de recuperação judicial. Com a palavra, o doutor Guilherme, que nós vamos ter que muito que assimilar e avançar com os nossos conhecimentos sobre recuperação judicial, essa oportunidade de ter essa conversa com o doutor Guilherme. Boa noite a todos os amigos aí da FADENORTE, né, os alunos, enfim, agradecer o convite feito aí pelo Ricardo, agradecer os professores, a Luciana, Ricardo, Vinícius, pela oportunidade, e a ideia aqui é contribuir um pouco, pelo menos dando a ideia para vocês do que é a recuperação de empresas, né, principalmente a recuperação judicial, que é o procedimento mais conhecido daqueles que são regulados pela Lei 11.101. Eu tenho aqui 20 minutos para falar, então a ideia é, de fato, passar algumas mensagens para que, oportunamente, vocês tenham aí a possibilidade de se estender no assunto, caso seja de interesse ou até de necessidade de vocês, e, enfim, e contextualizando aqui com tudo que foi dito. Faço minhas as palavras da doutora Luciana a respeito da relevância e da importância da manutenção da atividade empresarial, sobre todos os seus efeitos econômicos e sociais.
e também fazendo um link com o que o Ricardo falou. E para isso, e para você manter uma atividade empresarial que seja sustentável, numa situação de crise, principalmente numa situação de crise econômico-financeira, você tem alguns remédios previstos na legislação brasileira, né? Dentre eles, você tem a recuperação judicial, você tem a recuperação extrajudicial, e você também tem, numa situação mais extrema, a possibilidade, sim, de preservar uma atividade econômica através de um procedimento falimentar. Tá? São situações excepcionais sobre a qual eu vou falar brevemente também. Tá? Então, assim, todos esses procedimentos são regidos pela Lei 11.101, como o Ricardo bem disse, houve uma reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falências, através da Lei 14.112, que foi promulgada agora no final de 2020. Houve algumas alterações agora recentes também, em razão da queda de alguns vetos previdenciais pelo Congresso Nacional. E hoje a gente está, depois da experiência aí de 15 anos da lei, se viu a necessidade, e essas discussões vêm ocorrendo já há alguns anos, de se adaptar, considerando toda a experiência que vem sendo acumulada durante a vigência da atual lei, que se iniciou lá em 2005, né, substituindo o decreto-lei que regia os procedimentos da concordata e da falência. Então, com a experiência, né, enfim, que os profissionais aí da área jurídica, área financeira, econômica tiveram, profissionais assim de gabarito se envolveram aí nos estudos para possibilitar aí algumas sugestões para alteração que resultou agora nessa lei 14.112, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os procedimentos. Como eu disse, o tempo é muito curto, assim, existem hoje pós-graduações de 1 ano e meio, 2 anos, só para falar de recuperação de empresas, então aqui a tarefa é um pouquinho árdua, mas enfim, o objetivo aqui não é exaurir nenhum assunto, mas assim, talvez até introduzir para oportunamente vocês se estenderem aí no tema, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, né? Acho que o Ricardo deu um bom contexto, né, daquela situação em que a empresa precisa buscar alguma alternativa de reestruturação da sua dívida visando a manutenção da sua atividade econômica. E ele deu 2 situações que são muito claras, né? O endividamento vinculado à capacidade de geração de caixa. Uma coisa está atrelada à outra, tá? Então, assim, você tem uma dívida a curto prazo que você não consegue honrar com sua geração de caixa, você tem um problema, tá? Então, a primeira coisa que você vai pensar, eu preciso reestruturar essa dívida porque a minha geração de caixa aqui não vai comportar. Então, assim, o fato só de ter endividamento não significa que você está numa crise econômico-financeira. Se você tem uma dívida de longo prazo muito bem estruturada, não significa que você vai entrar daqui 2, 6, 10 meses em recuperação judicial. Tá? A questão aqui é conseguir honrar as suas dívidas, principalmente aquelas de curto prazo, considerando as suas projeções de geração de caixa. Tá? Então, esse é o grande sinal. Há outros também que estão atrelados, né? E que são, normalmente, não consequências, mas causas desse problema de caixa que você pode vir a ter. E são questões, por exemplo, macroeconômicas, questões do seu mercado específico, ou até de erros de gestão, né, que podem comprometer aí a sua geração de caixa. Então, em situações como essa, você vai ter alguns remédios. Você vai ter a recuperação judicial, que é o procedimento mais utilizado, é um procedimento que vem ganhando bastante notoriedade em razão dos grandes casos de repercussão que a gente tem tido nos últimos anos. O país vem, né, ano a ano, aí, desde 2014, apresentando déficit, né, o PIB não cresce, e por conta disso, isso tem um efeito macroeconômico e, consequentemente, também nas empresas, né? Então, a gente está tendo aí, desde 2014, um número muito significativo de recuperações judiciais, a gente vem batendo recorde ano a ano,
com exceção do ano passado, que até por conta da pandemia fez com que até procedimentos de reestruturação ficassem um pouco travados, mas de 2014 para cá o número vem aumentado consideravelmente. E a gente tem aí grandes exemplos de recuperações judiciais de grande repercussão. A gente tem a recuperação judicial da Oi, nós temos a recuperação judicial da nossa maior empreiteira, que é a Odebrecht, a OAS, enfim, todas basicamente envolvidas na Lava Jato, de certa forma, entraram em recuperação judicial, inclusive participei como administrador judicial de uma delas, entre outras grandes empresas aí que num cenário de normalidade dificilmente entrariam em recuperação judicial. E agora a gente está tendo uma segunda onda também de empresas que, se não entraram ainda, estão muito próximas a entrar por conta da situação da pandemia, que assim, é uma situação extraordinária, que pegou todo mundo de surpresa, e alguns mercados específicos que, por exemplo, dependem de uma situação, enfim, de normalidade, como do turismo, hotelaria, estão sofrendo demais, porque não estão tendo não estão conseguindo gerar caixa, possuem as suas dívidas muitas vezes muito bem estruturadas, mas no dia essa dívida de longo prazo chega, e ela precisa ser honrada. Sem geração de caixa, você se encontra numa situação de crise econômica e financeira. Então, é muito importante ter essa análise prévia, ter um estudo muito bem feito e se preparar por uma recuperação judicial. Tá? Muitas vezes a gente vê, eu vi isso muito na minha atividade como administrador judicial, muitas empresas entram em recuperação judicial no susto, sem qualquer tipo de planejamento, sem entender, por exemplo, se o perfil de dívida dela é compatível com o processo de recuperação judicial, porque muitas vezes não é. Não é porque você tem um endividamento que está batendo na sua porta que o seu único remédio é a recuperação judicial. Então, isso é uma análise que tem que ser muito bem feita. Isso inicia no CFO, na própria gestão da empresa, e obviamente é necessário você buscar um profissional especializado em reestruturação de empresa e, consequentemente, se for necessário, ele vai buscar também um advogado especializado em reestruturação de empresa. Tá? Então, assim, a recuperação judicial tem, infelizmente, isso é meio comum aqui no nosso país, o estigma de ser algo para ludibriar credores, né? É algo para a empresa que deve continuar devendo e nunca pagar. Essa pecha vem acompanhando o Instituto da Recuperação Judicial desde o início da sua vigência lá em 2005. Aos poucos, verificando que esse é um instrumento, enfim, sério, viável para a reestruturação e a manutenção de atividades econômicas, está se perdendo o medo, está se perdendo assim, o preconceito da recuperação judicial. A recuperação judicial vem se mostrando ao longo do tempo e com as suas atualizações e aperfeiçoações, aperfeiçoamento, que ela é um remédio, sim, que ajuda as empresas a se recuperar. Tá? Então, a gente falou um pouquinho aqui do contexto de uma possibilidade de ingresso de recuperação judicial, da necessidade de se preparar para uma recuperação judicial, e aí sim, com tudo bem equalizado, com tudo bem planejado, a gente vai sim ter que encarar, porque senão a empresa vai caminhar para uma quebra. Tá? Então, aí, uma das situações que eu já mencionei, o perfil da dívida. Dependendo do seu perfil de dívida, talvez valha a pena você tentar uma negociação extrajudicial, principalmente com seus principais credores, que basicamente se resumem nos bancos ou nos seus grandes fornecedores, eventuais grandes clientes também. Tá? Se não der certo, você talvez tenha que optar, se mesmo aquele perfil de dívida não seja mais adequado para uma recuperação judicial, se valer da recuperação judicial por uma questão de estratégia. Por quê? Porque você tem lá os seus principais bens de capital correndo o risco de ser objeto de uma busca e apreensão, de uma reintegração de posse, o que pode comprometer, inclusive, a continuidade da sua atividade econômica. Então, muitas vezes, até na maioria das vezes, por falta de planejamento, a recuperação judicial é utilizada apenas como uma forma de proteção para ganhar tempo. Tá? Mas, considerando o seu perfil de dívida, muitas vezes
vai ser uma tarefa muito árdua você conseguir fazer valer, né, aprovar um plano de recuperação judicial. Agora, entrando um pouquinho no procedimento, tá, que eu acho que é uma coisa assim de bastante curiosidade. Quando você entra em recuperação judicial, você tem uma série de requisitos para cumprir, todos previstos na legislação, para que a sua recuperação judicial seja deferida. Lembrando que, pela legislação, hoje, e a reforma não alterou isso, só podem se valer de recuperação judicial sociedades empresárias e empresas individuais, tá? E com algumas ressalvas da lei. Então, assim, bancos têm o seu próprio procedimento, seguradoras têm seu próprio procedimento. Então, tirando as exceções previstas na própria lei, apenas sociedades empresárias e empresários individuais podem ingressar com recuperação judicial. Então, isso já exclui, por exemplo, associações civis. Nós tivemos uma situação recentíssima agora, que também ganhou repercussão pela situação peculiar, que foi o ingresso da recuperação judicial do Clube de Futebol Figueirense, lá em Santa Catarina. O Figueirense não é, pelo menos uma das empresas uma das pessoas jurídicas que propuseram a recuperação judicial, não é sociedade empresária, é uma associação civil. Inicialmente foi indeferida e o tribunal acabou reformando, possibilitando por entender que, embora não estivesse constituída como sociedade empresária, essa associação civil ela tinha repercussão econômica. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, muito interessante, aí que a gente vai começar a ver com mais recorrência e muito especificamente nesse segmento do mercado de clubes de futebol, até contextualizado com a situação da pandemia, que vem diminuindo significativamente a receita desse segmento. Então voltando, né? Então, você tem uma série de requisitos para cumprir o plano de recuperação, para ter a recuperação judicial deferida. Quando o juiz deferir a recuperação judicial, a empresa vai ter aí um fôlego de 180 dias em que todas as ações, enfim, cobranças estarão suspensas contra essa empresa. Essa previsão legal, que pode ser renovada por mais um período de 180 dias, conforme a reforma aí da lei, serve exatamente para que a empresa tenha fôlego e consiga se reestruturar, montar uma proposta juntamente com seus credores que seja viável e que venha a ser aprovada, novando todas as dívidas sujeitas à recuperação judicial. Importante lembrar também que nem todas as dívidas são sujeitas à recuperação judicial. A gente tem alguns critérios. O primeiro deles é a questão temporal. Então, só estarão sujeitas à recuperação judicial aquelas existentes até a data do pedido de recuperação judicial. Então, se eu entro com o meu pedido amanhã, dia 1º de abril, só vão valer aquelas dívidas já existentes até o dia 1º de abril. Se eu contrato um empréstimo no dia 2 de abril, essa dívida já não vai estar sujeita à recuperação judicial, inclusive é passível aí de todas as medidas possíveis que o credor tem para reaver esse recurso. Outro critério para você saber se aquele crédito ou aquela dívida é sujeita à recuperação é pela sua natureza. A lei exclui alguns tipos de crédito em razão da sua natureza. Quais são os mais notórios? São créditos com garantia fiduciária, que é aquela garantia que você transfere a propriedade para o seu credor. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina do lado do meu Parque Fabril, eu estou precisando capitalizar a empresa, e eu só tenho aquela máquina para dar em garantia. E o banco, obviamente, esperto, vai querer que você dê a garantia mais rígida possível para te emprestar aquele dinheiro. Então, ele vai pedir para que você constitua uma garantia fiduciária, uma alienação fiduciária daquele ativo do seu imobilizado. Por conta disso, você está transferindo a propriedade para aquela instituição financeira. Então, se você deixar de pagar, ele vai lá e vai entrar com alguma medida judicial para que ele tenha a posse desse ativo. Então, assim, a legislação falimentar exclui esse crédito da recuperação. Então, o banco, mesmo que essa dívida tenha sido contraída anteriormente à recuperação judicial, ele vai poder retirar esse ativo
mas aí tem uma ressalva, desde que esse ativo não seja um bem de capital essencial à sua atividade econômica. Se for uma máquina essencial para a sua atividade, você vai conseguir manter esse ativo por um tempo até você aprovar o plano de recuperação judicial, e você vai utilizar esse tempo exatamente para tentar renegociar paralelamente essa dívida também com o banco, tá? Então, assim, como o meu tempo está acabando, e como eu disse, né, será uma tarefa bastante árdua aqui tentar explicar aqui a recuperação judicial em poucos minutos. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos do plano, né? Então, assim, eu falei, a gente tem 180 dias, renováveis por mais 180 dias, para viabilizar um plano de recuperação judicial. Os credores vão ter a oportunidade de deliberar sobre esse plano de recuperação judicial numa assembleia de credores. A reforma da lei até está possibilitando a ocorrência dessa assembleia através da colheita de assinatura de credores, tá? Mas essa é uma situação que eu acho que na prática ainda vai ser muito peculiar e vai ser utilizada para situações muito específicas. Então, nessa assembleia, a oportunidade, que é o grande ato, né, que acontece na recuperação judicial, estarão todos lá, o administrador judicial presidindo, o devedor explicando por que ele precisa viabilizar e aprovar aquele plano de recuperação judicial, e os credores lutando, inclusive dentro da Assembleia, para que consigam condições melhores de pagamento, para que o prejuízo deles também seja o menor possível. Se os credores entenderem sua maioria, considerando os critérios de votação e de aprovação previstos na lei, que esse plano é viável, esse plano vai para o juiz vai se limitar a fazer um controle de legalidade, ele não vai se manifestar a respeito do conteúdo econômico do plano, do conteúdo negocial do plano, e se em termos legais o plano estiver ok, ele vai homologar. Então, a partir da homologação desse plano de recuperação judicial, aquela dívida reestruturada através daquele plano, ela passa a ser novada. Aquela dívida ela é novada, então ela vai ser paga nos termos daquela proposta que foi aprovada pelos próprios credores. Tá? E aí, vocês me perguntam até quando dura essa recuperação judicial? A gente tem duas situações. O processo de recuperação judicial pela lei, depois da homologação do plano de recuperação judicial, tem que durar por 2 anos, tá? Essa é a previsão legal. Isso não significa que você tem que pagar toda a sua dívida em 2 anos. Hoje é muito comum, principalmente nessas grandes recuperações judiciais, que haja previsão de pagamento em 20, em 30 anos, inclusive com deságio, né, e deságios bastante significativos na maioria dos casos, e também com período de carência. Então, assim, muitos dos planos não prevê que você vai começar a receber no mês seguinte da homologação do plano. Muitas vezes essa carência pode ser de 1, de 2, de 3, de 5 anos. Tá? E assim, como é uma questão negocial, se a maioria dos credores entenderem que ok, eu aceito receber nesses termos, ok, o Poder Judiciário não vai poder fazer absolutamente nada. O Poder Judiciário só vai intervir, como eu disse, se ele verificar alguma ilegalidade no plano de recuperação judicial. Então, aí decorreu os 2 anos, foram cumpridas as obrigações previstas para aquele período, o processo está apto a ser encerrado, o processo é extinto, porém, ainda permanecem as obrigações do plano. Se forem descumpridas, o credor que se sentir lesado, ele vai ter um título executivo na mão, que é a própria decisão homologatória, e ele pode vir sim pedir a falência da empresa, caso ela não cumpra o plano de recuperação judicial, mesmo depois do encerramento da recuperação. Tá? Falei basicamente da recuperação judicial, existe a ferramenta da recuperação extrajudicial também que está se tornando mais interessante, mais utilizada. A reforma veio com alguns pontos interessantes, diminuindo o quórum de aprovação, incluindo os créditos trabalhistas que anteriormente não podiam ser incluídos na recuperação extrajudicial. Existe um procedimento também específico para empresas de pequeno para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, previsto lá no artigo 70 da lei, que é um procedimento mais célere, menos burocrático, e a gente também tem a própria falência. A falência, ela pode servir sim para a manutenção de uma atividade econômica, porque muitas vezes
o endividamento daquela sociedade, ela é impagável, ela é impossível de se reestruturar, mas a atividade dela é sim recuperável, e muitas vezes o investidor pode ir lá e adquirir aquela atividade, ou o próprio administrador judicial, na perspectiva dessa atividade ser adquirida por alguém, pode manter por um tempo, sim, o que a gente chama de falência continuada, tá? Então, isso são peculiaridades, enfim, que a gente não vê, assim, todo dia, mas que mostram que também até o procedimento falimentar, que assim, no jargão popular significa a morte da empresa, pode, sim, também significar a manutenção da atividade econômica. Eu acho que eu até estourei um pouquinho o meu tempo, peço desculpas aí se eu corri um pouco, espero ter sido claro para todos vocês, e, enfim, eu estou à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Tranquilo, excelente, doutor Guilherme, excelente colocação. Antes de passarmos para as perguntas, deixa eu só saudar os nossos participantes aqui, né, junto aí na página do Facebook. O Marco Antônio, boa noite, Marco Antônio, a professora Rízia, a Ueriane, Jordana, boa noite, Stephanie Cardoso, a Juliana Cordeiro, boa noite, a Débora Rodrigues, a Fátima Rodrigues, está junto conosco aí na FADENORTE, a Ana Tereza, a Natiele, o Vitor Ruas, um prazer ter vocês aqui junto conosco. Né, nessa discussão desse tema que é tão relevante, né, para as empresas, que é se pensar em recuperação judicial. E doutor Guilherme, quero abrir, né, fazer uma pergunta inicial, e também se os participantes quiserem fazer alguma pergunta também pode mandar aí no chat, né? Eu queria entender, você mencionou no início que a empresa, às vezes, ela assusta, está em processo de recuperação judicial. Como que acontece isso? Como que vem esse susto? Opa, é a recuperação, não é? Quais são os sinais, né, que a empresa vai apresentando para chegar de fato aí na recuperação? Bom, acho que essa pergunta é bastante válida, acho que o Ricardo até abordou um pouco sobre essa questão. É sempre uma decisão muito difícil e está atrelado a essas situações que foram expostas, né? Há um endividamento aí que está batendo na porta da empresa, uma dificuldade de geração de caixa suficiente para honrar essas obrigações imediatas, e isso sempre influenciado aí ou por questões econômicas, ou por questões até gerenciais, de má administração. Então, assim, tem sempre vários motivos e normalmente não é só um motivo que leva a empresa à recuperação. E até questões, assim, até de cunho concorrencial, quando você não consegue competir porque o teu produto não é interessante, porque você não tem preço, né, que está atrelado a questões aí econômicas, isso também pode resultar aí numa necessidade de reestruturação da sua dívida, né? Então, acho que está com um ruído, desculpa. Vocês estão me escutando bem? Tá. Então, assim, identificado esse cenário, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não é identificado no momento correto, você tem que começar a buscar soluções. Então, assim, o que eu sempre converso, enfim, ou até aponto quando eu vejo que um cliente demorou demais, assim, eu sei que é uma decisão árdua, mas a primeira coisa que tem que fazer é buscar um profissional especializado em reestruturação de empresas para que ele faça um diagnóstico da sua situação financeira, sua situação operacional, e te mostre aí quais são as possibilidades que você tem, tá? Que não necessariamente será uma recuperação judicial. Como eu disse, a recuperação judicial hoje, por estar em voga, por ter notoriedade, acaba sendo vendida como se fosse uma chave mestra, né, para resolver todos os problemas da empresa, e não é. Muitas vezes, eu dei um exemplo aqui do perfil da dívida, não é o caso de recuperação judicial. Pode ser de uma reestruturação extrajudicial, fazendo uma reestruturação com seus principais credores, ou uma recuperação extrajudicial que é menos invasiva, ela te permite fazer toda essa negociação de forma extrajudicial, só levando para o juiz homologar o seu plano de recuperação extrajudicial.
Então, assim, cada caso é um caso, precisa ser muito bem analisado, verificar todas as situações, todas as variantes, para ver de fato qual que é o caminho que você tem que seguir. Então, assim, precisa de um profissional especializado nisso para que essa decisão seja tomada da forma mais assertiva possível. Ótimo. Só tomando licença aqui também de falar um pouquinho, porque, assim, sobre essa questão, Guilherme, tomando um gancho aí da sua fala sobre a possibilidade não somente do processo de recuperação judicial como uma solução da crise econômico-financeira que a empresa se encontra, mas também existem outras possibilidades, como a questão da reestruturação, né, em que um profissional qualificado vai analisar qual que realmente é o motivo, o que realmente está ali gerando essa incapacidade de pagamento da empresa, se é realmente uma gestão, se é um desnível entre a questão de custo estrutural, a questão de geração de receita. Mas, assim, eu queria entender, né, a minha pergunta para você, para as demais pessoas também ficar bem claro, no sentido de que o seguinte, a empresa ela está passando por dificuldades financeiras, né? Ela contrata um profissional especializado e existe ali uma reestruturação e algumas ações que a empresa ela começa a tomar. Dentro desse contexto, a empresa ela opta por fazer um processo de recuperação extrajudicial, ou seja, ela faz um acordo com todos os seus credores, né, com todas aquelas pessoas que ela tem as dívidas, e diante desse acordo é homologado esse acordo lá em juízo, sem a necessidade do processo em si da recuperação judicial. A empresa que optou por fazer esse procedimento, ela fica impedida de ingressar com o processo de recuperação judicial. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre as impossibilidades, por quais as situações em que não pode ingressar. Essa situação da empresa ter tido a iniciativa de um processo extrajudicial impede com que ela ingresse com o processo de recuperação judicial? Não impede, viu, Ricardo? Caso você, por exemplo, tente pela via da recuperação extrajudicial e não consiga ter, enfim, esse plano homologado, isso não vai causar nenhum efeito para você, ao contrário do que acontece na recuperação judicial. A consequência da não aprovação do plano de recuperação judicial é a quebra, né, a convolução da recuperação judicial em falência. Na recuperação extrajudicial, não, você não vai ter esse risco. Então, acho que cabe a tentativa, sempre lembrando, assim, não é porque é menos arriscado, tem que entender se aquela situação é a melhor para você, né? Para o seu perfil de dívida, para a sua situação. Para alguns casos, sim, outros não. A recuperação extrajudicial, até 3, 4 anos atrás, assim, a gente podia contar nos dedos a quantidade de extrajudiciais que a gente viu aí, falando a nível Brasil, tá? Tiveram algumas aí mais notórias, algumas menos, mas assim, não passou de 10, tá? Posso garantir isso para vocês. De uns anos para cá, não, está sendo visto de uma forma um pouco diferente, como um procedimento menos doloroso, menos burocrático, menos custoso para a empresa, para que ela também faça a reestruturação coordenada e ordenada do seu endividamento. Tá? E agora, como eu disse, né, com a diminuição do quórum, antes era 3/5, agora 50% mais 1, com a inclusão dos créditos trabalhistas, se tornou também um procedimento bastante interessante, ainda mais interessante do que já era. Doutor Guilherme, eu achei muito interessante essa sua fala, com referência, por exemplo, ao Figueirense, né? Que, aliás, antes de falar sobre isso, vou colocar a seguinte propositura. Quando se trata de recuperação extrajudicial, a gente pode entender as empresas que procedem dessa forma como se fosse uma forma um pouco mais suave de se entrar com esse pedido. Porque, querendo ou não, no nosso ordenamento, na nossa sociedade, quando se fala em recuperação judicial, os credores, eles assustam. Né? Então, os credores atuais da empresa assustam
e os possíveis, né, credores da empresa também assustam. Então, é na perspectiva de, opa, eu não vou receber, e os outros, opa, eu não posso mais vender para ali, porque ali eu não vou receber se eu vender, né? Então, a gente primeiro precisa tirar esse estigma, né, esse preconceito que está enraizado na nossa sociedade, porque quando a gente entra com uma empresa, entra com um pedido de recuperação, por exemplo, extrajudicial, ela está entrando com a boa-fé. É isso que precisa ser entendido. Ela está na perspectiva de precisar, de querer e de precisar se melhorar, se recuperar, para ela ter fôlego, para ela estar dando sequência aos seus trabalhos. Então, é um primeiro passo. Se ela não conseguiu de forma extrajudicial, ela pode ir para uma forma judicial. Exatamente. E aí, assim, penso eu que às vezes a gente andar, lógico que cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada empresa em si, mas a depender da empresa, talvez até o primeiro procedimento inicial de forma extrajudicial, talvez já resolva e já é um alívio para a própria empresa, né, e para todos que estão envolvidos ali, porque a gente está falando assim, falando de empresa, a gente está falando das pessoas que trabalham, das pessoas físicas que estão ali por trás disso daí tudo, né? Uma empresa ela não está sozinha. A sua fala aqui, trazendo a Odebrecht, por exemplo, e outras empresas grandes, como a Oi, que é responsável por uma gama enorme de telecomunicações no nosso país. Então, assim, a gente percebe a necessidade latente dessa recuperação dar certo para a própria sociedade, para todos os envolvidos, porque a gente tem empresas que são responsáveis por inúmeros postos, milhares de postos de trabalho. Então, quer dizer, se não der certo, olha o que vai acontecer, o efeito cascata que vai vir disso. Se essas empresas fecharem, ou, na verdade, essas empresas, se não der certo essa recuperação, essa empresa ela é fatiada. Ela é fatiada, ela é vendida as fatias dela. Né? Então, assim, olha o que pode acontecer de ruim nesse mercado. Então, a gente precisa realmente ter um outro olhar, um olhar de uma perspectiva melhor para esse instituto, que é de extrema importância para as empresas. É a vacina para as empresas, né? Exatamente. É a medicação, é o remédio. E aí, é uma das vacinas, exatamente. Assim como a gente está precisando de vários tipos de vacina, também existem aí para as empresas. Exatamente. E aí, pegando o gancho do Figueirense, eu achei de extrema importância, porque abriu um precedente jurídico enorme para outros clubes de futebol. E aí, lembrando que a gente tem já o Congresso já aprovou, já foi para o Senado, agora resta a aprovação do Senado, né, aguardando a aprovação do Senado, um projeto de lei para transformar os clubes de futebol, que hoje são associações, em sociedades anônimas. E olha o impacto que isso vai ter para a nossa sociedade. Muitos já acontece essa realidade na Europa, aqui no Brasil ainda não. E aí a gente teria, assim, grandes empresas dentro de um mercado, aí eu vou dizer um mercado mundial, porque a gente está falando de um mercado de ações, onde a gente vai poder ter captação, capitalizar créditos aí, recursos para essas empresas, né, para esses times de futebol, e talvez um crescimento muito superior ao que hoje se vê no mercado. E dada ao momento que nós estamos vivendo, muitos deles perderam uma renda muito grande, significativa, a partir dos fechamentos dos estádios, enfim, né? E Minas Gerais, especificamente, vivendo a onda roxa, com tudo paralisado, também tem um impacto bastante expressivo, né, nesse meio. Fazendo essas colocações, eu queria, se fosse possível, você falar um pouquinho sobre a questão da recuperação judicial, qual que é o seu, aí eu vou pedir pontualmente o seu ponto de vista, né, a sua percepção, enquanto profissional, em relação a essas grandes empresas e o impacto que isso, de fato, traz para a gente. Pode trazer, por exemplo, com a Odebrecht, com a Oi. Tá. Bom, eu acho que você resumiu muito bem, viu, professora Luciana, o impacto aí econômico, social, que essas grandes recuperações judiciais causam, né? Acho que é uma situação que eu acompanhei assim, e vi muito claramente na minha atividade como administrador judicial,
foi não uma situação de recuperação, né? A Petrobras, até por impedimento legal, não poderia entrar em recuperação judicial, mas a crise dela causou um efeito cascata muito significativo em toda a cadeia, né? Seja na cadeia de suprimentos dela, distribuição, enfim. Foi assim, absurdo, desde o início lá da Lava Jato, 2014 para cá, todas as atividades relacionadas à Petrobras passaram por uma crise assim muito significativa. Houve muita recuperação judicial, e eu estou falando desde as grandes empresas até as empresas pequenininhas, assim, que dependem exclusivamente. Então, assim, lá no final da cadeia produtiva, né, da Petrobras, tiveram um impacto, tá? Então, assim, eu vi muitas dessas empresas numa situação como essa. Então, assim, essas empresas têm um impacto ainda muito maior, porque elas são muitas vezes a parte final de uma cadeia imensa, né? Não só da geração dos empregos diretos, que já são bastante significativos, mas assim de milhões de empregos indiretos que estão relacionados àquela atividade mais significativa, né? Então, essas recuperações de grande porte, de maior repercussão, elas ganham uma relevância maior, são normalmente discussões e negociações muito mais complexas, envolve credores extremamente complexos, muitas vezes fundos internacionais. Então, assim, enfim, são recuperações judiciais aí que demandam muito trabalho, muita negociação. Eu fiz um estudo recente pelo TMA Brasil com outros colegas sobre a recuperação judicial da OAS, recuperação extremamente complexa em termos de negociação, em termos enfim, de repercussão, né? E, assim, tem um impacto econômico significativo, assim, muito significativo para o país. Então, você vê, né, a gente tem recuperações judiciais de empresas muito pequenas, de empresas que têm um impacto significativo no PIB do país e estão usando o mesmo remédio, né? Obviamente em situações muito diferentes, em complexidades muito diferentes, mas estão utilizando o mesmo remédio. Então, uma ferramenta, eu sempre gosto de ressaltar, não só a recuperação judicial, mas as outras possibilidades que nós temos em termos de reestruturação são importantes e devem ser a sua necessidade deve ser identificada no momento adequado, né? Assim, sem preconceito, sem melindre. A gente tem que encarar. Muitas vezes você não vai conseguir retomar sua atividade, repactuar sua dívida se você não se valer de alguma dessas possibilidades. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Mais alguma pergunta, professores? Eu gostaria só de uma última pergunta aqui, doutor Guilherme. Na realidade, é mais uma pergunta meio que com fechamento de um posicionamento seu na seguinte questão. Hoje, atualmente, né, nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas uma crise, vamos dizer assim, mundial, uma crise na saúde, né, e que essa crise ela vem refletindo aí na questão também econômica das empresas, em que, devido a algumas necessidades, tivemos grandes impactos na questão econômica das empresas. Então, assim, devido a esse cenário atual, certamente, aí em São Paulo, né, para aqueles que no início eu não tive aqui, eu não lembrei de falar para vocês, né, mas o doutor Guilherme, ele mora e geralmente atua em todo o Brasil, mas ele mora em São Paulo, né, e devido a essa funcionalidade da tecnologia, que devido à pandemia veio um pouquinho que acelerar esse processo, nós estamos tendo essa oportunidade, né, de ter uma conversa, um bate-papo com uma pessoa tão importante na área, tão relevante no assunto, né, e de grande valor para a gente. Então, eu queria entender, assim, em São Paulo, né, que tem, geralmente, aí, aumento de empresas e de processos de recuperação judicial, acredito que com essa situação econômica em que o país se encontra, e mais para o final do ano ainda irá se encontrar, irá aumentar bastante, né, a procura por recuperação judicial. As empresas irão realmente ter
uma necessidade maior de se colocar de uma forma diferente no mercado para que ela consiga suportar essa crise que a gente vem e vai enfrentar ainda mais, ainda que vai ser mais acentuada. Então, se eu queria entender, eu queria uma Ricardo, desculpa, você... preciso de 5 segundinhos aqui só para ligar na fonte aqui no meu computador. Vocês me dão um minutinho aqui. Só... tá bom, ok. Eu vou cair aqui. Ok. Enquanto isso, vamos agradecendo aqui a presença, né, dos nossos participantes. O Vinícius Rodrigues, né, está presente aí conosco, a Valderiz Leitão, a Laura, né, a Laura Lima, presente aí também conosco. Boa noite a vocês. Que bom, né, a participação de todos vocês aí. Muito importante, né, vocês estarem antenados aí a essas questões do processo de recuperação. Doutor Guilherme voltou aí, okay, Ricardo, pode dar continuidade. Está ótimo. Perdão, Ricardo, pode terminar sua pergunta. Ótimo. Então, assim, doutor, devido a esse cenário, né, que a gente encontra de uma crise, vamos dizer, mundial, né, devido ao coronavírus, qual que é a sua sensibilidade em relação a esse tema? Né? Qual que é a relevância, se realmente é um tema que cada vez, não somente agora devido à pandemia, mas se é um tema que vem crescendo em questão de relevância, porque se a gente tem aqui no público, né, alguns alunos, diversos alunos, tanto do curso de Direito, do curso de Gestão de Processos, Gestão Empresarial, então pode ser uma oportunidade, né, uma área que eu acredito que é uma área muito bacana de atuarem, e assim, qual que é a sua perspectiva em relação a essa área de atuação para as pessoas que se encontram presentes aí? Bom, acho que você já até adiantou um pouco aí a resposta, viu, Ricardo? Tem crescido significativamente a demanda para profissionais que atuam em reestruturação de empresas, em reestruturação de dívidas, em negociação. É cada vez mais necessário que a gente tenha profissionais aí com boa formação aí, especializados nisso. Então, assim, eu venho acompanhando esse mercado há mais de 10 anos, desde quando eu me formei, eu estou atuando nesse mercado. Então, como você disse, eu já atuo para devedor, para credor, já atuei muitos anos como administrador judicial. Hoje eu lidero o departamento jurídico de uma empresa de grande porte que está em recuperação judicial. Então, eu vi durante todo esse tempo, de 2009 para cá, um crescimento muito grande. E aí a gente tem dois efeitos, a gente começa a formar bons profissionais para atuar nesse mercado e também tem uma boa parte de profissionais que se aventuram sem qualquer preparação, sem se preocuparem em terem um conhecimento prévio, mas é um mercado que está em alta, eu vou lá e vou falar que eu também vendo esse tipo de serviço, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas assim, eu particularmente gosto muito e eu não me apego apenas às questões jurídicas, gosto de participar das discussões mais, assim, do ponto de vista financeiro da empresa, de organização até operacional, faço questão de conhecer a operação do meu cliente, pegar o maior número de detalhes possíveis para entender o negócio dele. Isso, como advogado, como administrador judicial também, eu fazia questão de conhecer a operação, porque assim, você precisa entender com quem que você está lidando, seja do lado da própria empresa que está precisando se recuperar, seja do lado, por exemplo, do administrador judicial que precisa fiscalizar aquela atividade. E o credor também, o credor precisa entender o negócio do devedor, inclusive isso vai ajudar ele a entender a capacidade de pagamento e de recuperação daquele crédito, né? Então, assim, isso é fundamental. Então, assim, resumindo, é um mercado super relevante. Hoje tem inúmeros escritórios, consultorias financeiras que atuam nesse mercado. Enfim, acho que é uma boa oportunidade para quem se interessar pelo assunto, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Doutor Guilherme, nós temos uma pergunta aqui do nosso participante, o aluno Geilson, né, aluno do curso de Processos Gerenciais. Ele está perguntando quais os principais desafios nesse processo de recuperação judicial das empresas. Então, aí na visão do senhor, qual que é esses principais desafios?
Assim, recuperar, embora a gente esteja falando de um procedimento judicial, a recuperação judicial nada mais é do que negociação. Então, aí acho que está a grande questão, é entender a sua dívida, o seu cenário, né, a sua situação, e dentro desse contexto você fazer a melhor negociação possível, né? Então, por isso que é essencial, e aí fazendo um gancho aí com o que eu acabei de falar, você ter profissionais competentes e especializados nisso. Porque não é uma questão fácil. Você negociar com um banco que, se você quebrar ou não vai fazer diferença nenhuma para ele, é sempre complicado, porque você sempre vai estar numa posição mais fragilizada, né? Então, acho que o principal desafio primeiro, assim, até pegando um pouco do gancho do que foi falado anteriormente, é se preparar, então ter o tempo necessário, e na maioria das vezes você não tem esse tempo, tomar a decisão certa, ir para o caminho certo, e, vinculado a isso, fazer uma boa negociação para você viabilizar um plano de recuperação judicial que seja praticável, que seja execuível. Porque o que acontece muito, hoje menos, mas ainda acontece, é aprovar qualquer coisa, qualquer plano de recuperação judicial, que ao longo do tempo vai se verificar que não é execuível. Excelente. Mais alguma pergunta, professores? Tranquilo? Ótimo. Infelizmente, né, o nosso tema ele é muito rico, muito rico de informações, né? Porém, nosso tempo ele é curto, né? Nós temos um tempo limitado aí para acontecer o nosso evento, mas é muito válido, né, que essas discussões elas terão desdobramentos, né, nas aulas. Tanto acredito na aula do direito empresarial, quanto na aula da contabilidade, assim como nas minhas aulas também de empreendedorismo e dos demais professores também que estão presentes, de trazer e levar esses debates, né, que são tão importantes e necessários para as empresas e também entendimento, né, dos profissionais enquanto gestores e também enquanto profissionais aí da área jurídica, né, na condução desses processos aí de recuperação ou de reestruturação judicial ou extrajudicial aí, como foi colocado pelo doutor Guilherme, certo? Então, doutor Guilherme, na oportunidade, né, agradeço imensamente aí por ter trago uma discussão com um tema tão relevante, com riquezas de informações, e eu tenho a certeza que os que aqui presentes, né, puderam abrir o campo de visão e também dos conhecimentos para o processo de recuperação judicial, né? Então, um tema muito importante aí que nós vamos levar para essa discussão. Agradeço também à professora Luciana e ao professor Ricardo pelas contribuições, né, que agregaram muito aí para o nosso debate. E externo também o meu agradecimento ao professor Célio, né, que é o diretor da FADENORTE, pelo trabalho que vem desempenhando em prol do desenvolvimento da educação de São Francisco e da região, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho árduo, e esse trabalho, com certeza, traz frutos aí que nós colhemos e vemos aí na vida dos nossos alunos e também de toda a comunidade. Agradeço a presença de todos os presentes, né, que nos acompanharam, interagiram na nossa live. A participação de vocês é fundamental. Aos alunos do curso de Processos Gerenciais e também aos alunos do curso de Direito, né, pela presença de vocês, assim como também os professores de ambos os cursos, né, a participação de vocês também soma muito para a discussão, né, para os desdobramentos aí desse conteúdo em sala de aula. Assim, também agradeço aos convidados, né, que não estão ligados diretamente à FADENORTE, mas que futuramente, aí, se Deus quiser, estarão junto conosco, né? Agradeço aí pela participação. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Então, fica aí o nosso segundo Praticando ADM, né? No próximo mês. Muito obrigado. Até mais.